apresentar esse plano que eu trilhei, que eu tracei para você. E nesse plano tem alguns caminhos que você precisa tomar. Dentro desses caminhos, você vai ter que fazer algumas escolhas. E aí, muitas vezes, nós falhamos, nós erramos e nós, muitas vezes, nos distraímos, justamente porque a nossa visão está como do cego Bartimeu. E nós vamos agora destrinchar alguns pontos muito importantes que a palavra tem para ministrar ao nosso coração. Como eu falei, a gente começou lendo aí o versículo e aí fala que o cego ele estava à beira do caminho. Olha o que o versículo 46 vai dizer. Ele vai dizer, o finalzinho vai dizer: Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Olha que interessante, quando a gente fala de caminho, a gente fala de um cenário de você estar se deslocando. Você nem está parado e nem você está em um cenário inerte. Você já não está no seu ponto de partida, mas também você não está no seu ponto de chegada. Quem está no caminho não está parado no lugar de início, mas também não chegou ao seu destino final. E quando eu falo em caminho, eu lembro muito de processo. Porque quando Deus nos leva a viver alguns processos na nossa vida, parece que a gente chega a um lugar que está como esse cego Bartimeu, sentado à beira do caminho. Mas uma das coisas que mais me confronta aqui é que, de certa forma, o cego Bartimeu, ele já entendia que ele tinha que sair do lugar que ele estava. Ele já entendia que tinha uma direção que ele precisava trilhar. Só que na nossa vida, muitas vezes, nós somos assim. Nós entendemos que nós temos um propósito. Nós muitas vezes sabemos, temos convicção que Deus nos separou neste tempo para sermos uma voz, nos separou nesse tempo com um plano específico para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos amigos, famílias, enfim. Mas muitas vezes nós sabemos a direção, nós sabemos o propósito, mas estamos parados no meio do caminho. E parar no meio do caminho é muitas vezes olhar para as circunstâncias, abraçar elas e acharem que elas é a sua realidade. É olhar para as circunstâncias com uma perspectiva humana e compreender como se fosse isso que Deus quer para nós. Muitas vezes, quando Deus nos convida dentro do propósito a dar passos de fé, muitas vezes a gente abraça a visão do nosso bolso que não tem condições de sustentar aquilo que Deus pediu, do que nos movemos na visão de fé que o Senhor está nos convidando. Outras vezes somos convidados pelo Senhor, dentro do plano e do propósito, a confiar. Quando nem mesmo faz sentido, quando não tem motivos para confiar, quando você não acha jeito de dizer como eu posso confiar, não há nada que me mostre que eu possa confiar. E nós muitas vezes estamos escolhendo olhar as coisas com a perspectiva terrena. E aqui a gente vai percebendo que esse homem ele também estava passando pelo processo. E todos nós vamos passar pelos processos. Só que o que determina quando a gente passa no processo é se a gente senta no caminho para pedir esmola ou se a gente continua caminhando mesmo diante de algumas adversidades. E aqui nós precisamos estar atento e tomar cuidado com as decisões que nós tomamos no meio do caminho. Tome cuidado com as decisões que você toma no meio do processo que você está trilhando. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor vai nos liberar algumas palavras, o Senhor vai trazer algumas instruções para nós, entendendo como o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes, por não ver muita coisa acontecer, nós queremos tomar a rédea das coisas. Nós queremos decidir algumas coisas e buscamos os nossos meios. Só que isso é muito perigoso, porque Bartimeu, quando ele saiu do lugar, eu acredito que ele era apenas um cego. Mas quando ele sentou à beira do caminho, ele se tornou também um mendigo. Porque além de cego, ele começou a pedir esmolas. Além daquela necessidade que ele já tinha, Bartimeu, ele abraçou mais uma outra necessidade, que não precisava. Bastava ele continuar caminhando, porque Jesus iria operar a cura na vida dele. E o que é que isso pode nos ensinar? É que muitas vezes nós vamos receber palavras a respeito do nosso propósito. Muitas vezes nós vamos receber as promessas a respeito da nossa casa. As palavras a respeito daquilo que Deus tem falado que vai fazer conosco e através de nós. Mas no meio do caminho, as nossas decisões podem comprometer o desfecho disso daí.
Deus deixará de operar, deixará de fazer? Não. Mas as nossas decisões podem determinar qual será o nosso estado no final. Porque Bartimeu poderia não ser visto hoje como um mendigo que estava pedindo esmola. Se ele tão somente confiasse que Deus viria operar diante da sua necessidade. Mas por parar no meio do caminho, se distrair com o que não deveria e deixar de confiar, Bartimeu perdeu a visão daquilo que Deus tinha entregado para ele, daquilo que o Senhor tinha confiado nas mãos dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões no meio do caminho. Porque às vezes nós buscamos chegar no lugar certo, só que da maneira errada. Não é porque você está indo para o lugar certo que muitas vezes você está indo como Deus quer que você vá. Às vezes nós queremos abraçar a desculpa de, mas Deus já me disse que vai ser desse jeito. Mas Deus já me disse que vai acontecer dessa forma. Mas será que desse jeito que você está fazendo é a maneira como Deus quer que você faça? Em Eclesiastes vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Só que mais um pouquinho, nos versículos logo após, as pessoas se esquecem que também vai falar que existe um tempo e um modo para as coisas acontecerem. E às vezes viver pelo propósito faz as pessoas às vezes abraçarem só a ideia do tempo e esquecerem de perguntar a Deus como é que as coisas devem acontecer. Aproveitando o testemunho da irmã Eliana, a gente pode perceber assim, um testemunho prático aqui. Ela poderia tentar resolver as coisas na força do seu braço. Ela poderia largar tudo, dar um jeito, porque havia sim um jeito nas condições humanas. Mas a direção que Deus deu para ela foi uma direção que aparentemente diante dos homens era loucura. Porque qualquer pessoa não se conformaria em ficar no lugar que ela estava. Mas ela escolheu abraçar o modo como Deus direcionou ela naquele momento. E o que é que eu quero dizer a você? É que diante de alguns cenários, no processo de você estar vivendo o propósito de Deus, tem um momento que as coisas não é para funcionar do modo que você acha que tem que funcionar. Não é porque você está indo para o lugar certo e bate no peito, eu sei o que é que eu estou fazendo, porque Deus me disse, que é desse jeito que Deus quer que você faça. Seja você aquele que ora para Deus te dizer com o que é que Deus quer contigo, mas também como é que Ele quer que as coisas aconteçam. Nós podemos ser aprovados em ter as respostas a respeito do propósito, mas podemos estar sendo reprovados na forma de como estamos conduzindo. Temos um cenário muito prático na Bíblia também, quando os homens estavam o quê? Transportando a arca. A gente vê ali a tentativa deles levarem a arca. E você percebe que apenas um erro de observar é como Deus instruiu, do modo como era para ser transportado. E uma ausência de obediência ao modo como as coisas deveriam acontecer provocou morte. Porque o problema não era transportar a arca de um lado para o outro. A questão era as instruções que Deus já tinha dado lá em Deuteronômio, quando ele disse que era que os sacerdotes tinham que levar nos seus ombros. E aqui nós vemos que eles estavam fazendo a coisa certa em transportar a arca, sim. Mas o modo como ele estava conduzindo estava sendo reprovado diante de Deus. Tome muito cuidado como você leva a sua vida, as suas escolhas e como você conduz, mesmo achando que só porque você tem um propósito, você acha que você deve fazer as coisas como você bem pensa. Porque as suas escolhas, ela pode reproduzir consequências tanto na sua vida quanto na vida do outro. Às vezes, por nós termos a convicção de que nós temos um propósito em Deus, nós achamos que devemos levar a vida como nós bem entendemos. Só que nós esquecemos que o propósito, ele não fala só de mim, mas ele fala do outro. Então, se eu conduzo o propósito da forma errada, as consequências também respingam nas vidas que eu também quero alcançar. Então, nós não podemos ser como o povo ali que teve uma consequência de morte por transportar a arca da forma errada. Talvez as consequências de muitas vezes conduzir o seu propósito da forma errada, do modo errado,
Não vai produzir uma morte física, mas pode deixar pessoas morrerem espiritualmente. Ou até você caminhar e achar que está indo, por estar indo para o lugar certo, você está fazendo a coisa certa. E não, isso não significa muita coisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos a companhia de Jesus para nos dizer o que é que nós temos que fazer, mas não queremos a companhia dele para trilhar o caminho. Às vezes nós queremos a companhia de Jesus para dizer, eu tenho uma promessa, eu vou fazer isso na sua casa, eu vou fazer isso com seus filhos. Às vezes nós queremos a companhia de Jesus para nos dizer, eu te levantarei nesse tempo. Mas na hora de trilhar o processo, de caminhar em cima dessa palavra, nós facilmente abrimos mão dele. Porque queremos fazer as coisas do nosso modo. Porque nós olhamos, eu já tenho uma palavra e isso é suficiente. Sim, a palavra é suficiente, ela se levanta como provisão. Ela se levanta como Deus que garante todas as coisas, mas você precisa entender que a palavra ela é um indício do próximo passo que você precisa consultar o Senhor. Então não sente à beira do caminho e comece a pedir esmola por uma negligência sua de não ouvir a Deus. Como é que as coisas devem acontecer? Como é que você deve conduzir o seu lar? Como é que você deve se portar naquele lugar? Como é que você deve carregar mesmo o propósito do Senhor? Porque para pensar, vocês já pararam para refletir. Quão responsabilidade é você carregar um propósito de Deus na Terra? Você não é mais um número na estatística de habitantes na Terra. Você é alguém representante dos céus na terra, carregando um propósito celestial para manifestar a glória de Deus na terra. Essa é a responsabilidade que cada um de vocês tem. Quer aqueles que já sabem o propósito de forma clara, e quer você que às vezes chegou aqui hoje e nem sabe qual é o seu propósito. Essa é a responsabilidade que nós temos. Só que muitas vezes nós estamos abraçando essa responsabilidade, mas não estamos sendo tão zelosos com ela como devemos ser. Não estamos parando para ouvir ao Senhor como devemos ouvir. E muitas vezes, por não ouvir a Deus, a primeira coisa que fazemos é culpá-lo a Ele quando as consequências começam a bater na nossa porta. Não culpe ao Senhor se, assim como o cego aqui, ele teve mais um nome, mais um estigma sobre a vida dele de mendigo, porque isso poderia ser poupado. Então, não culpe ao Senhor as consequências que podem recair sobre você por uma desobediência de não ouvi-lo, de como é que as coisas têm que acontecer na sua vida. Quem vive de propósito, vive com os ouvidos colados da boca de Deus. Quem vive de propósito, vive com os ouvidos inclinados para o coração do Senhor. Quem vive de propósito não dá um passo sem antes parar e perguntar: é assim que tem que ser, Pai? Quem vive de propósito pode até ter várias opiniões. Pode até ter pessoas que se levantem para te ajudar. Mas se Deus não te der a palavra, não dá um passo. Quem vive de propósito não está apoiado no que as pessoas estão dizendo, mas está alicerçado em cima de uma palavra. E os seus ouvidos estão atentos para aquilo que o Senhor está querendo falar. E aí, o que acontece é que muitas vezes, por no meio do caminho nos distrairmos, nós começamos a aceitar até esmolas sem necessidade. Estamos caminhando com o dono do ouro, da prata, aquele que governa todas as coisas, mas começamos a aceitar esmolas, porque estamos parando no meio do caminho. Não estamos parando para ouvir como é que as coisas têm que acontecer na nossa vida. É tempo de pararmos. Porque uma visão comprometida é resultado de algo que você não ouviu do Senhor. Só que aí é interessante que os versículos seguintes vai dizendo que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. E aí ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras traduções vai falar que ele estava reconhecendo que aquele era o Messias.
E aí o versículo vai dizendo que a multidão começou a repreender ele. Aqui a gente vai ver o clamor de alguém que tinha uma necessidade. Ele tinha uma necessidade, ele precisava clamar a pessoa certa. Só que muitas vezes, quando nós estamos clamando a nossa necessidade no meio do processo, tem também muitas multidões para tentar nos repreender. Muitas vezes nós estamos trilhando o nosso caminho e nós começamos a fazer alguns clamores ao Senhor, que há pessoas que vão olhar, vão tripudiar, vão julgar, vão repreender, não vão entender. Mas nessa noite que o Senhor está querendo dizer que quem sabe a sua necessidade é você. Não importa o que a multidão tem ditado. Não importa o que a multidão estão dizendo. Ela ainda lutando por isso? Ela ainda orando pela mesma coisa? Ela ainda colocando isso diante de Deus? Faz anos que ela sai de casa, coloca a Bíblia debaixo do braço e ninguém vê nada mudar na vida dela. Não importa o que a multidão está dizendo. O teu clamor é que é você que sabe da sua necessidade. E até que Jesus, o filho de Davi, o Messias, olhe para essa necessidade e mude o quadro, continue clamando. Essa palavra é para mulheres e homens também, que muitas vezes estão achando que as suas causas estão sendo tão repetitivas diante do Senhor. Por ouvir tantas coisas, muitas vezes, de pessoas que tentam ditar sobre você aquilo que nem elas sabem que Deus prometeu para você. E a resposta de Deus é: você sabe da sua necessidade. E nessa noite, talvez ele está fazendo a mesma pergunta que ele fez para o cego. O que você quer que eu te faça? Ei, mulher, o que você quer que eu te faça? Qual tem sido a tua necessidade? Mas eu falo a necessidade dentro do propósito, viu? Porque muitas vezes nós estamos olhando para coisas supérfluas como necessidade. Mas nós precisamos entender que o propósito precisa estar alinhado com a nossa necessidade. Vocês vão perceber que ser curado da visão fazia parte do propósito de Bartimeu, logo em seguida nos versículos. E aí a gente vai vendo essa multidão. E a multidão, muitas vezes, ela é uma tentativa de nos levar a nos conformar com aquilo que não devemos nos conformar. A multidão é a tentativa de nos levar a todas as vezes olhar para as coisas com a perspectiva humana e não com a perspectiva de Deus. E é por isso que muitas vezes estamos cegos, sabendo qual é o propósito, entendendo que Deus tem um plano e um caminho, mas estamos cegos. Nós estamos cegos. Por quê? Porque a nossa visão, ela está sendo alimentada por tudo, menos com a perspectiva daquilo que Deus tem declarado ao seu respeito. E aí o versículo 51 vai falando, né? O que você quer que eu lhe faça? E a resposta de Jesus, a Jesus é interessante que o cego ele fala: mestre, eu quero ver. É muito interessante isso aqui que mestre, Jesus ele vai ser apontado como vários nomes na Bíblia, né? A gente vai ver como Deus provedor, o Emanuel, Deus conosco. Vários momentos na Bíblia a gente vai ver Jesus operando em cenários específicos e sendo levantado como um nome específico. Mas olhando o cenário aqui, esse cenário era um cenário de cura, de uma cura física. E a gente vê o cego Bartimeu chamando Jesus de mestre. E mestre é aquele que ensina. Nesse momento aqui, ele estava vivendo em um cenário de querendo uma cura, mas ele clama pelo mestre. Vocês pararam para perceber quão profundo é isso aqui? Ele estava precisando de uma necessidade física, mas ele sabia que a sua maior necessidade não era uma cura física, era do mestre que ele precisava. Mulher, você precisa entender que às vezes o cenário está te clamando
pedindo para você clamar outra coisa. Mas quando você ouve a Deus e entende o modo, é o mestre que você vai clamar. Às vezes você pode estar precisando de cura, mas às vezes o que você mais precisa é clamar pelo mestre. E essa mesma palavra, no original, vocês vão perceber que ela vai significar Rabone. E foi a mesma palavra que Maria Madalena usou na ressurreição. A ressurreição nos fala de vida. A ressurreição, ela aponta para o Deus que vivo está. Ele ressurgiu. Ele não está morto. E é interessante porque o cenário desse cego era um cenário de que não havia mais jeito. Pense aí. A gente olha hoje para pessoas que estão cegas e muitas vezes somos tão incrédulas quanto achando que não tem mais jeito. Só que a gente vai entender que por que será que esse cego aqui reconheceu Jesus como mestre, não como seu Deus que cura. Eu não estou falando que Jesus ele não opera todas essas coisas. Eu estou falando na representação de Jesus em vários momentos de milagres na Bíblia, onde ele foi reconhecido de uma outra forma. E aqui, ele precisando de cura, ele reconhece como o Deus do ensino. E a gente vai entender no último versículo. Porque aí a gente vai ver que o versículo 52, ele vai dizer: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E aí ele recupera a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A gente vai ver aqui algo muito interessante, porque a visão física é restaurada, mas principalmente a visão espiritual, ela é restaurada. Porque o versículo vai ser claro, recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele cego, ele entendia que ele tinha um propósito. E ele sabia que uma cura física não ia mudar a maior necessidade dele, que era de se tornar um discípulo de Jesus. Ele seguiu Jesus aqui, quando ele fala, recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. É porque discípulo, ele é aquele que reconhece Jesus como mestre. Discípulo é aquele que reconhece o seu Senhor, que ensina, que conduz, que repreende, que fala vai, mas também quando é para parar, que fala para. E o que é que isso tem a ver com um propósito, um plano e um caminho? É que nós, que temos um propósito, nós não podemos viver somente pelas nossas necessidades físicas. Às vezes, Deus vai te levantar com um propósito, na sua maior necessidade física. Mas você precisa primeiro entender que você é um discípulo. Um dos seus maiores propósitos é ser discípulo de Cristo nesse tempo. E o interessante é que todos os discípulos, quando a gente olha, são pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus. E esse cego não foi diferente. Sabe o que ele está dizendo, mestre? Eu tenho um problema na visão, mas eu quero mais que isso. Eu quero te seguir. Eu quero, de fato, me tornar um discípulo. Então, muito mais do que eu sei que você pode operar minha cura, eu quero que tu seja aquele que me conduz. Porque ensino fala daquele que diz, que aponta o caminho e você segue. Talvez nessa noite que o Senhor está querendo nos levar para um nível de entender que Ele sim é o nosso Deus provedor, que sim Ele é o nosso Deus conosco, que sim Ele é o nosso Deus que vai levantar coisas, vai abrir caminho, mas também o que Ele mais quer ser para você é o teu mestre. Se você quer viver dentro do propósito, você precisa entender que Ele precisa ser teu mestre. Sabe o que é que mestre é? É o professor que diz como é que as coisas têm que acontecer. E quando você senta para fazer a prova, ele pode estar em silêncio, mas ele vai estar com você. A questão é que muitas vezes nós estamos parando no meio do caminho para pedir esmola e nos distraindo com o que não deve, porque não estamos reconhecendo Jesus como nosso mestre mais. Nós temos sido doutrinados por tantas coisas.
Nós temos sido doutrinados por tantas coisas. Nós somos doutrinados pelas opiniões das pessoas que são influentes na nossa vida. Nós somos doutrinados por aquilo que vemos, por aquilo que assistimos. Mas nós estamos reconhecendo Jesus como tudo. Deus que me cura, o Deus que me deu emprego, o Deus que restaurou minha família. Mas pouco estamos muitas vezes reconhecendo Ele como meu mestre. E reconhecer Jesus como mestre, você tem que parar, sentar, ouvir e obedecer. Não queira viver o propósito se você primeiro não está disposto para reconhecer Ele como seu mestre. Porque é possível você caminhar com Deus que te cura. É possível você caminhar com Deus que te livra. É possível você caminhar com Deus que abre portas. É possível você caminhar com Deus que vai e opera a salvação na tua casa. E você não caminhar com teu Deus que é mestre. É possível. É possível você ver Deus fazer e acontecer na sua vida. Mas você não ouvir a voz dele. E sabe o que é que acontece? É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas sendo levadas por vozes de profetas e mais profetas, que são homens de Deus. São homens de Deus, mas estão se alimentando do que os outros estão dizendo, mas já não reconhecem mais a voz do mestre. E sabe o que é reconhecer a voz do mestre? É você estar no meio do barulho e um sussurro, você dizer, essa é a voz do meu mestre. Às vezes, irmãs, reconhecer Jesus como mestre é ver tudo bagunçado. É ver tantos barulhos. E você ouvir um sussurro no meio disso tudo. E você reconhecer a voz do mestre. Mas por muitas vezes não estamos sabendo que Jesus é nosso mestre. Nós dizemos o quê? Ele nunca fala comigo. Ele nunca me responde. Cuidado. Para não ser você que não está parando para reconhecer ele como seu mestre. E nem sequer sabe reconhecer qual é a voz dele. Porque a gente vai ver que o mestre, ele não vai vir da forma como você acha que ele tem que falar com você. O mestre vai falar com você da forma como você precisa ouvir naquele momento. E às vezes ele vai vir no silêncio. Outras ele vai vir no trovão. Outras ele vai te confrontar. Ele vai te deixar tão pequeno, te confrontando. Outras talvez ele vai te colocar num colo. Mas o que é que determina? É você parar para ouvir que ele é teu mestre. E quando eu reconheço ele como meu mestre, eu entendo que tem um modo como as coisas têm que acontecer. E aí já não vivo literalmente mais eu, mas a voz do meu mestre que me diz é por aqui, é por ali, é ela que me conduz. Amém? Qual é a voz que você tem escutado nesse tempo? Pergunte para a irmã que está do seu lado, qual a voz que você tem escutado nesse tempo? E caminhando para o fim, para a gente fechar, o processo de restauração da visão é algo extremamente interessante. Por quê? Porque a gente vai ver aqui a restauração de uma visão também física. E agora a gente vai entrar um pouco dentro da área da ciência aqui, de forma bem superficial, e algumas pessoas vão se identificar, aqueles que usam óculos sabem. Que a gente sabe que a visão ele é um dos órgãos que vai representar um dos sentidos. Nós temos 5 sentidos, amém? Nós podemos ver, nós podemos sentir o cheiro, nós podemos falar, nós podemos tocar, enfim. Nós temos 5 sentidos. E eu comecei a parar para refletir em cima dessa palavra que eu falei assim, nossa, uma das formas que Deus mais fala com a gente é por meio dos sentidos. Vocês já pararam para perceber? É muitas vezes nos dando uma visão, é muitas vezes utilizando um profeta que vai falar algo para você. Tem muitas pessoas que têm a experiência de sentir o cheiro de coisas quando entra no ambiente. Então você vai perceber que quando a gente conhece como é que Deus vai falando, ele vai falar também por meio dos sentidos. E isso é muito interessante porque a visão é um dos sentidos que quando ela é comprometida, você pode estar trilhando o caminho cega. E isso pode te trazer consequências sérias. Então,
a gente vai perceber que é por meio do sentido da visão que a gente tem a capacidade de ter a percepção de todos os ambientes que nós estamos inseridos. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo o propósito, mas sem percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aí estamos atribuindo ao natural aquilo que não era para a gente estar se conformando. Porque a nossa visão, ela está comprometida. E Deus precisa, nesse tempo, restaurar a visão da igreja. Deus precisa, nesse tempo, levar a igreja a um lugar que não mais vocês andem cegos, recebendo as esmolas que lhe oferecem, mas vocês foram chamados para andar em triunfo. Então, a começar em nós, o Senhor está nos convidando para um lugar de restaurarmos a nossa visão. E aí, quando eu fui parar para refletir pela minha própria experiência, eu comecei a perceber que várias pessoas têm caso específico pelo motivo qual usa óculos. Tem pessoas que têm a miopia, pessoas que têm a hipermetropia e assim vai. E o Senhor ministrou ao meu coração dentro de 4 pontos específicos para a gente entender. E aí eu quero que você reflita em que cenário você está encaixado. Aquele que é míope, que tenha o problema de miopia, tem uma dificuldade de ver as coisas um pouco mais distante. Então, essa pessoa, ela não consegue ver as formas de forma muito clara aquilo que ela precisava ver sem usar o óculos. E o óculos, ele vem justamente para trazer esse auxílio na sua visão. E de antemão, eu já quero te dizer que dentro da perspectiva espiritual, Deus não quer você usando óculos. Deus quer que você veja aquilo que você precisa ver. E aí a gente vai tentar refletir. Agora é momento de autoanálise. Será que você tem sido um míope nesse tempo? Um míope espiritual? Que você consegue até ver as coisas acontecendo ao seu redor. Mas quando Deus te convida a olhar para o teu futuro e ver as promessas e as palavras que Ele já prometeu que vai acontecer, você não consegue acreditar? Será que você tem sido um míope nesse tempo? Que você vê Deus fazendo ao redor na vida de todo mundo. Mas quando Deus te convida a olhar para o teu futuro e te dizer, lembra das palavras que eu te disse? Traz a memória nesse momento e olha para o futuro, porque o Senhor vai dizer lá em Provérbios que a mulher virtuosa, ela olha para o futuro e sorri. E tem mulheres que estão com as suas visões espirituais tão comprometidas que ela nem perspectiva de futuro tem mais. E tem se tornado uma míope espiritual. Tem se tornado alguém com a sua visão de longa distância totalmente comprometida. Só que a hipermetropia já é uma dificuldade contrária, que é a dificuldade de ver de perto. E aí a gente entra em uma outra classe, que é a pessoa que tem a dificuldade de ver o Deus que já está operando. Tem pessoas que acham que porque Deus não está fazendo do jeito que elas querem que faça, elas acham que Deus não está fazendo. E aí essa pessoa tem essa dificuldade. Tem uma hipermetropia espiritual. Ela vê o Deus que faz com todo mundo, mas ela não consegue ver Deus fazendo em cada processo na sua vida. E aí é uma pessoa que não consegue mais render graças ao Senhor no meio do processo. E começa a aceitar as esmolas. E aí a sua boca já não mais é uma boca que louva o Senhor, mas só murmura. Porque Deus não faz comigo, porque Deus é assim, porque não vê nada acontecer. Essa pessoa está com uma hipermetropia espiritual. Ela tem as palavras do futuro, mas ela não consegue ver o Deus que está fazendo no presente. E se você se encaixa nessa classe, eu quero te dizer, Deus está fazendo. Pode não estar fazendo do jeito que você quer, mas Deus está fazendo. Amém? Até porque Deus, ele não é mordomo de ninguém para fazer as coisas como a gente bem entende. Então não é porque você não tá do jeito que você acha que Deus não está fazendo. Deus continua operando, só não está operando talvez do jeito que você imagina. Então vai para o Senhor e pede para Deus abrir tua visão, ó cego de Jericó. Bartimeu. Tá vendo aí, gente? Vai dar uma descontraída. Tava pensando, vocês estão muito sérios. Mas voltando. Ó Bartimeu. Podem rir, gente. Eu sou um pouquinho desastrada mesmo. Mas... Ó Bartimeu, vocês precisam reagir.
E aí tem o astigmatismo. E o astigmatismo é uma visão totalmente distorcida. E, assim, eu acredito que cada um tem o seu grau de preocupação, mas eu acho o astigmatismo uma preocupação muito grande, sabe por quê? Porque a pessoa que tem uma visão distorcida, ela não tem nenhuma visão a respeito do reino espiritual. Para tudo é natural. Ela não consegue entender nada do que Deus está fazendo nesse tempo. E é preocupante, porque às vezes ela pode ter até a palavra do propósito, mas ela não vai conseguir se encaixar no plano de Deus e nem trilhar o caminho, porque a visão dela ainda não está preparada para isso. E às vezes, irmãs, nós precisamos preparar nossa visão para algumas coisas. Porque visão não é o que você vê naturalmente. Visão é fé. E o cego, ele foi aqui recuperar da sua visão. Visão não é ver com seus olhos humanos tudo um caos e você continuar se conformando com isso. Visão não é se conformar com as coisas que estão totalmente conturbadas aí fora. Visão não é abraçar uma visão distorcida da terra. Visão é olhar para o céu, porque o salmista vai dizer: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçastes. Aquele que tem a visão, que entende a visão do propósito, não se distrai com coisas inúteis, ao ponto de que sua visão esteja totalmente distorcida a respeito do que Deus tem para você. Então, nós precisamos ir para o Senhor. Jesus é nosso oftalmologista hoje. E, por fim, a presbiopia, que é conhecida como uma visão cansada. É uma dificuldade geralmente causada pela idade. E aí você já não consegue ver as coisas com nitidez. E quem seria esse tipo de pessoa? São aqueles que estão cansados. Aqueles que estão até desacreditados. Pessoas que estão ouvindo todas essas palavras e estão dizendo: eu entendo tudo isso, mas eu sei que não vai acontecer. Pessoas que estão agora com suas mentes entrando em conflitos aqui agora. E duvidando. Chegando a duvidar de todas as coisas. E a gente vai ver que a presbiopia é justamente esse fator que vem por conta da idade. E tem muita gente que não chegou ainda no nível de idade para alcançar esse tipo de cenário da presbiopia, mas está, às vezes, até tão novo na caminhada, mas que já está com a visão tão cansada. Então é tempo da gente ser como o cego Bartimeu. Se você entende que é tempo de você falar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está falando assim: o que você quer que eu te faça nessa noite? Abre a minha visão. A nossa oração nessa noite precisa ser essa, irmãs. Jesus, abre minha visão para eu ver o que eu não estou vendo. Jesus, abre minha visão para eu ver as coisas como eu devo ver. Jesus, abre minha visão para eu não enxergar como as pessoas estão enxergando, mas para eu ver as coisas como o Senhor vê. Porque ver as coisas como o Senhor vê é muitas vezes olhar para o seu inimigo e olhar para ele não como aquele que você tem que destilar ódio, mas que você tem que amar. Ver as coisas como Jesus vê é você ver tudo desmoronando. E você vê Jesus produzindo vida no cenário de vales de ossos secos. Ver as coisas como Jesus vê é muitas vezes você está diante de um mar e você vê que Deus vai fazer abrir esse mar diante de você. Ver as coisas como Jesus vê é você caminhar no deserto, achar que não vai haver mais provisão, mas você vê que Ele está trazendo a provisão. Minhas irmãs, o que determina muitas vezes a sua caminhada de como você vai chegar é se a sua visão até lá ela não ficar contaminada. E olha que tem muita coisa contaminando nossa visão. E a nossa oração precisa ser o que o salmista diz lá no Salmo 119. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçastes. Há outro que vai dizer: eu levanto os meus olhos para o alto, para que as coisas que estão ao meu redor não me coloquem em armadilhas.
É tempo de nós pedirmos para o Senhor restaurar a nossa visão. Nós estamos no processo. Não vamos pedir esmola nem nos distrair no meio do caminho. Nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso mestre, o que aponta, o que dá a voz, o que aponta o caminho. Mas nós precisamos pedir para Ele restaurar a nossa visão. Se coloque de pé nessa noite. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.